Oi pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar na expressão fake it until you make it? Eu ouvi a primeira vez em 2011. Eu estava em Boston, tinha me mudado da Suíça para os Estados Unidos para fazer o meu MBA em Harvard e eu cheguei lá e ouvi de alguns americanos: "Ah, Alex, não se preocupa muito, fake it until you make it." Eu estava super estressado, preocupado, inseguro se eu daria conta de toda aquela carga, porque de fato é um programa muito puxado, em especial o primeiro ano. E eu ouvi aquilo e olha, a minha primeira impressão foi péssima. Me soou como se os americanos estivessem dizendo assim: cara, finge que você sabe, vai lá, faz de conta, enrola, trapaceia. Me soou, como brasileiro, né? Me soou algo extremamente perverso, mais do que o nosso jeitinho. Porém, com o tempo, eu fui entendendo o que aquilo significava. Dentro da cultura americana, o fake it until you make it significa, basicamente, você dar um passo além daquilo que você realmente consegue, para então acreditar e preparar o seu cérebro de que você realmente pode dar aquele passo. É agir antes de fato estar pronto, para que assim você estique o seu músculo, os seus músculos da autoestima, da autoconfiança e daquela crença de que você realmente pode estar lá fazendo aquilo, lidando com aquela situação que em princípio parece extremamente desafiadora. Eu fui praticando isso na prática, né? Fui aplicando esse conceito e percebi que, olha, realmente funciona. Dentro do conceito da sala de aula da Harvard Business School, que é um contexto bastante competitivo, onde 50% da sua nota é participação em sala de aula, muitas vezes eu levantava a mão para me posicionar e então o professor me chamar, sem saber exatamente o que eu iria falar. Eu tinha um senso de orientação, eu estava preparado, eu havia estudado, havia discutido o caso em questão com meus colegas, mas existia ainda muita insegurança. Porém, eu me posicionava como se eu realmente soubesse. E na vida é assim, gente. Quando a gente vai tomar decisão, tipicamente existe uma zona cinzenta absurda. A gente não tem muita clareza sobre o que é o certo e o que é errado. Mas se posicionar de forma fraca dificilmente nos leva a algum lugar. Então, aos poucos, eu fui praticando essa questão de me mostrar mais seguro do que eu realmente estava. E qual foi a consequência? Eu realmente fiquei mais seguro, eu realmente cresci em direção ao nível de autoconfiança que eu precisava para me expor de forma clara e convincente dentro daquele contexto. Eu estou usando esse contexto, mas o fake it until you make it, como princípio, funciona em qualquer lugar. Tem uma professora que eu gosto muito, ela se chama Hermínia Ibarra. É uma professora de management, uma professora de business, que escreveu um livro muito legal, que fala Act like a leader, think like a leader. Então, haja como um líder, pense como um líder. O que ela defende? Em liderança como um todo, a gente precisa primeiro dar o passo à frente e agir como líder e depois os circuitos de neurônio vão se formando para nos dar aquela segurança de que realmente é a convicção de que somos líderes. Na prática, isso funciona para qualquer um num contexto profissional. Por exemplo, é aquele gerente que atua, que se comporta como se já fosse diretor, sem de fato ser. É aquele profissional júnior que se comporta como um profissional muito mais sênior, que traz uma preocupação, uma visão estratégica, que agrega e participa como se fosse alguém extremamente relevante na mesa de reunião, apesar de ser apenas um estagiário, por exemplo. Portanto, o conceito do fake it until you make it, ele pode ser muito benéfico e pode não ter nada de perverso, desde que aplicado e utilizado pela ótica certa. Existe um outro conceito que vai na contramão do fake it until you make it, como eu estou expressando, que é o Spotlight Effect. O que é? Que na tradução seria o efeito do holofote. O que é esse efeito do holofote? Gente, nós tipicamente temos muito medo de errar, porque a gente acha, muito medo de nos expor, porque a gente acha que todo mundo está prestando atenção na gente. Né? E isso nos impede de tomarmos mais risco,
de fazermos coisas diferentes, nos impede de inovarmos, de esticarmos o nosso potencial. O efeito do holofote, basicamente, traz a sensação de que qualquer coisa que a gente faça, as pessoas estão nos observando. Foi inclusive feito um estudo, há não muito tempo atrás, onde um pesquisador testou o número de pessoas que prestariam atenção em alunos que estavam vestindo camisetas extremamente chamativas com estampas que qualquer um de nós olharia e diria, olha, que estampa chamativa, se nos convidassem a prestar atenção. O que aconteceu? Esses estudantes foram expostos a diferentes pessoas e depois lhe perguntaram, e aí, quantas pessoas vocês estimam que de fato perceberam que vocês estavam com as camisetas chamativas? Em média, a estimativa foi de 50%. Na prática, uma vez perguntado a essas pessoas que interagiram com os estudantes de camisetas chamativas, apenas 25% notaram, ou seja, o dobro. A gente estima que o dobro de pessoas estão nos observando. Portanto, muito do nosso medo de errar em relação ao julgamento, à opinião dos outros, é irracional, como mostra esse estudo. Então, 2 conceitos que foram apresentados. O fake it until you make it, e outro, o spotlight effect, um na contramão do outro. Fake it until you make it diz, dê o primeiro passo, haja, tome a iniciativa, sem ter certeza absoluta do que você está fazendo, porque a certeza, a convicção, ela vem com o tempo. Você precisa primeiro agir, depois vem a convicção. E o segundo, mostrando que, olha, o nosso cérebro, em relação ao julgamento da opinião dos outros, ele é bastante irracional. E isso nos impede de testar, arriscar e experimentar. Espero que tenha sido útil. Obrigado!